Um pouco acerca dos ofícios, né, da igreja. Nós começamos domingo passado, entendendo um pouco acerca do que é ofício e quais são então os ofícios na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, hoje nós começaremos a tratar sobre estes ofícios, né? Mas falaremos hoje sobre alguns ofícios que hoje já não estão mais em vigor na Igreja de Cristo. Para que então no próximo domingo, se Deus permitir, nós passarmos a tratar acerca dos ofícios que hoje permanecem na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós trataremos de modo breve acerca dos ofícios extraordinários, não é, da Igreja de Cristo. Veja, a Igreja do século 21, nós poderíamos perguntar, tem todos os ofícios mencionados no Novo Testamento? Se um ofício é mencionado no Novo Testamento, significa que devemos ter esse ofício na igreja? Não é? Seriam duas perguntas que, se fizéssemos por aí, na maioria das igrejas, ia ter uma diversidade imensa de respostas distintas acerca disto. Então, mas para entender o ensino do Novo Testamento sobre o ofício, é necessário então entender a distinção entre cargo ordinário ou comum e cargo extraordinário na Igreja de Cristo. O que nós devemos entender é que, de fato, Deus ele determinou que alguns ofícios na igreja dele, em todos os tempos, alguns ofícios seriam temporários e que outros ofícios na Igreja de Cristo seriam ofícios permanentes. Então, aos ofícios permanentes nós estudaremos, nós chamaremos de ofícios ordinários ou comuns. E os ofícios temporários nós chamaremos de ofícios extraordinários. Então, o que seria então, ou quais seriam estes ofícios extraordinários na Igreja de Cristo? Veja, o Novo Testamento ele vai identificar pelo menos dois ofícios, mais um, que são temporários na Igreja de Cristo. Alguns que estavam presentes na antiga dispensação, no Antigo Testamento, outros que estavam mais particularmente presentes na Igreja de Cristo neotestamentária. Né? E nós podemos pensar no ofício de modo mais particular aqui, especialmente, de apóstolo e de profetas. Né? O Senhor Deus, de fato, ele levantou no passado apóstolos e profetas com propósitos muito bem definidos. E nós sabemos que os profetas no Antigo Testamento eram boca de Deus. Né? Eles eram aqueles que possuíam o dom da revelação de Deus. E eles eram aqueles que falavam em nome de Deus ao povo. Era diferente do sacerdote, né? O sacerdote faz o processo contrário. O sacerdote era aquele que falava em nome do povo a Deus. O apóstolo é aquele que fala em nome de Deus ao povo. Então era como se fosse o próprio Senhor falando. Então eles eram inspirados, eles tinham um dom revelacional. Tudo que Deus revelava a eles, eles faziam, eles proferiam e fizeram também escrever segundo a providência de Deus. Né? Deus fez escrever toda a sua vontade, como nós vimos até na leitura do capítulo 1 da primeira sessão da Confissão de Fé de Westminster. Né? Ele fez escrever toda a sua vontade, os textos tanto do Antigo como do Novo Testamento. E os apóstolos, semelhantemente, eles foram homens levantados por Deus, que semelhantemente aos profetas eram também boca de Deus, homens que foram levantados por Deus, inspirados por Deus, e aquilo que eles falavam e escreveram tornou-se palavra de Deus, autoritativa para a Igreja de Cristo. Contudo, o que nós entendemos, a fé reformada sustenta, é que esses ofícios eles cumpriram os propósitos para os quais Jesus os criou. Por essa razão, esses ofícios não permanecem na igreja. Citando aqui, vai dizer o seguinte em uma citação. No Novo Testamento, nosso Senhor primeiramente ajuntou seu povo
de diferentes nações e os uniu à família da fé pelo ministério de oficiais extraordinários que receberam dons extraordinários do Espírito e que eram agentes por meio dos quais Deus completou sua revelação à sua igreja. Esses oficiais e dons relacionados à nova revelação não têm sucessores, uma vez que Deus completou sua revelação na conclusão da era apostólica. Então, o Senhor levantou homens extraordinários, com dons extraordinários, com um propósito muito bem definido naqueles dias do passado. Né? E eles não passaram assim como que um bastão para sucessores no sentido de serem iguais a eles, né? Pelo menos no que diz respeito ao mesmo ofício. Então, os apóstolos, como mencionei anteriormente, eles realmente possuíam um dom ou dons de revelação. Né? Os apóstolos e profetas, eles eram oficiais para quem Cristo havia dado estes dons. E quando nós falamos em revelação, estamos de fato falando de modo particular sobre a revelação da vontade de Deus. Como nós vimos no passado, como no texto que expus, o Senhor se revelava também através de sonhos. Ele fez isto com muitos servos seus que escreveram a sua vontade. E eles possuíam isto. Só que trata-se aí de um dom, né, que tinha de fato um propósito muito bem determinado naqueles dias. E que se alguém possuísse este mesmo dom hoje, tudo aquilo que este homem fala deveria ser feito escritura. Poderíamos então colocar 3 pontinhos no final dos textos de Malaquias, ou na verdade na Bíblia hebraica é Crônicas, o último livro, e poderíamos pegar então o Apocalipse e colocar 3 pontinhos e então aí, você que tem o dom de revelação, o que você falar pode ser feito escritura, porque trata-se da revelação de Deus inspirada através do homem. Mas a escritura vai nos apontar a realidade, né? E tem um livro que eu recomendo muito acerca disto, é o livro Palavra Final, O. Palmer Robertson. Ele vai tratar sobre isto, ele vai falar sobre os dons de línguas e bem como sobre o dom de profetizar, que era algo que estava associado ao ministério profético, apostólico do povo de Deus no passado. Então, a ideia é, o Senhor, ele, naqueles dias, realmente estava fazendo a sua vontade ser revelada e havia certa progressividade neste processo, né? O Senhor revelando e à medida que o tempo ia passando, a palavra dele, a vontade dele era cada vez mais desdobrada, as coisas iam sendo cada vez mais claras e a vontade do Senhor estava sendo estabelecida. Até a ocasião em que esta verdade toda dele, ele fez ser apresentada de modo muito suficiente. Cessando, então, a revelação de Deus, cessou também o ministério extraordinário desses homens naqueles dias. E realmente, o que o Senhor entregou para nós, para a Igreja de Cristo, se trata de um conteúdo e um fundamento definitivo que a Igreja está edificada. E, de fato, a Igreja está edificada sobre os apóstolos e profetas que serviram como fundamento para a Igreja de Cristo. Aquilo que, não o apóstolo em si, mas aquilo que eles fizeram escrever. É isto que o apóstolo Paulo nos ensina, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso de número 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Eu vou ler a partir do verso 19, diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então está tratando sobre a Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo está fundamentada nas palavras, nas verdades, na revelação por meio dos apóstolos e profetas. Por essa razão nós podemos dizer, rejeitando a ideia da Igreja Romana, que diz assim, nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Não são. A verdadeira Igreja Católica é a Igreja de Cristo e a verdadeira Igreja Apostólica é aquela que está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Eles apostataram da verdade de Deus. Eles não são a verdadeira Igreja Católica, muito menos uma Igreja Apostólica.
mas nós somos neste sentido, no sentido de que nós estamos fundamentados nestas verdades que são o fundamento definitivo para a Igreja de Cristo. E essa fundamentação, ela se encontra de fato, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e são a base da fé para nós, ou seja, a Escritura vai tratar sobre aquilo que nós devemos crer acerca de Deus, e também para a nossa vida, o modo que nós devemos viver. Então a Escritura nos foi entregue de um modo completo e suficiente, não exaustivamente. Significa que a Bíblia não vai falar tudo acerca de todas as coisas, de todas as formas, de um modo mais detalhado, muito menos acerca de Deus. Nós não temos um conhecimento absoluto e exaustivo acerca de Deus. Deus revelou a nós aquilo que é suficiente para crermos acerca dele e também aquilo que é suficiente para vivermos de um modo que seja agradável a ele. Então, a conclusão da Escritura significa, então, que a obra dos apóstolos havia terminado, seus dons peculiares também, então, nesta ocasião, já não eram mais necessários. Por essa razão, você não vai encontrar o que chamei anteriormente de sucessão. O fim desses ofícios é confirmado pela ausência de qualquer provisão no Novo Testamento de uma sucessão. Não há isto. Nenhum apóstolo ordena sucessores apostólicos. Você vai ver o apóstolo Paulo falando com Timóteo, falando com Tito, chamando-os de pastores, ou eles são pastores ou evangelista, não é? No caso de Timóteo, fica isso ainda mais claro, mas provavelmente Tito também o era. Da mesma forma, a forma que eles trabalhavam nas igrejas evidenciam e apontam para a realidade que eles possuíam, de fato, este ofício. Eles eram pastores da igreja de Cristo. Nós falaremos mais à frente sobre estes ofícios, né, que permanecem na igreja. Mas você não vê isso sendo passado para frente. Você não vai ver eles incentivando e indicando a ideia de que eles deveriam procurar novas revelações. Ele vai dizer, olha, o teu ministério consiste em pregar a palavra e pregar esta palavra quer em tempo oportuno, quer não. Então nós não encontramos uma espécie de passar o bastão e agora você é apóstolo. Nós só encontramos um homem sendo incluído no colégio apostólico. Este homem foi Matias. E havia razões bíblicas para que isto acontecesse. Então, o mesmo que pode ser dito acerca dos apóstolos, não há ninguém que suceda a eles no ofício, o mesmo pode ser dito acerca dos profetas. Não é? Dos profetas no Antigo, bem como no Novo. Você encontra ainda, né? Ágabo é alguém que se levanta como alguém que vai dizer o que haverá de acontecer. Ele é um profeta naqueles dias. Mas, posteriormente, você não vê mais este tipo de coisa acontecendo. Naqueles dias de Ágabo, a palavra de Deus ainda estava sendo revelada. Até que então chegou a sua conclusão final, né? Nos 66 livros determinados pelo próprio Senhor. Então, este era o modo que Deus revelava a sua vontade e edificava a sua igreja naqueles dias. Eles ouviam o próprio Senhor falando através desses homens. Palavra de Deus. Eram edificados, eram exortados, eram encorajados, eram animados, eram fortalecidos. Era tudo. O Senhor fazia isto. E isto de modo muito maravilhoso, né? Mas o Senhor, então, fez com que estes ofícios eles fossem dispensados da igreja. Eles tinham um propósito no início da igreja que poderíamos chamar ainda de neném, né, que estava sendo ainda estabelecida naquele contexto. O autor deste livro vai tratar sobre isto, eu poderia recomendar outras leituras, né? O James Bannerman vai tratar de um modo muito extenso acerca disto. Se alguém quiser ler, ele vai tratar profundamente acerca tanto do ofício de profeta como do ofício de apóstolo, também tratando acerca do papel do evangelista, né? O evangelista, ele seria alguém que era uma espécie de auxiliar dos apóstolos. Então, eles iam sendo enviados em nome dos apóstolos e possuíam, então, autoridade semelhante a deles. Contudo, trata-se de um outro ofício que também ficou naqueles dias. Eles não permanecem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em certa medida, parece
que há pessoas que assumem esse papel, né? Os missionários, aqueles que são enviados para outros lugares, coisa desta natureza. Mas a realidade é que não trata-se do mesmo ofício. Eu consultei o que o pastor Paulo Anglada escreve, que é escrito no livro Igreja do Deus Vivo, Coluna e Baluarte da Verdade, acerca disto. E ele vai tratar, num dos capítulos, sobre os ofícios temporários na igreja. Ele vai dizer o seguinte, ele escreve mais coisas, mas num trecho ele vai dizer assim, as igrejas reformadas, de modo geral, reconhecem 3 ofícios temporários no Novo Testamento: apóstolos, profetas e evangelistas. A forma de governo eclesiástico presbiteriano, preparada pela Assembleia de Westminster, por exemplo, afirma: os oficiais que Cristo instituiu para a edificação da sua igreja e aperfeiçoamento dos santos são alguns extraordinários, como apóstolos, evangelistas e profetas, os quais cessaram. Então, ele vai apresentar essa argumentação e esta base confessional. Acerca dos apóstolos, ele realmente vai tratar, ele vai dizer o seguinte, olha, existem 2 palavras em grego que elas podem ser traduzidas de fato por apóstolo. Mas veja, há um termo genérico apóstolo que pode ser dado a qualquer pessoa que é enviado para fazer uma missão. Então, em certo sentido, de modo genérico, poderíamos dizer, fulano foi enviado para fazer missão em tal lugar. Fulano é um apóstolo, enviado. Não é? Então, só que não apóstolo no sentido de autoridade sobre a Igreja de Cristo. É um termo genérico usado naqueles dias. Não é? Ele é aplicado a Barnabé, por exemplo. E Barnabé não era um apóstolo. Contudo, há uma palavra específica que vai tratar sobre o ofício apostólico de modo muito particular. E então o pastor Paulo Anglada vai dizer, no sentido específico, entretanto, o termo apóstolos designa um grupo peculiar de 12 pessoas diretamente chamadas por Cristo e divinamente inspiradas para o estabelecimento da igreja cristã, no que diz respeito à doutrina, governo, culto, disciplina, etc. Lê-se em Efésios 2:20, que a igreja foi estabelecida sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, ele vai considerar, de fato, como a fé reformada sustenta, que trata-se de um ofício que cessou, apóstolos. Falaremos mais alguma coisa acerca disto e por que razão não deve existir mais apóstolos hoje. Ele vai tratar também sobre a questão dos profetas. E quem eram os profetas? Ele vai dizer, profetas e apóstolos são apresentados nas Escrituras como fundamento da igreja no qual Cristo é a pedra angular, o que demonstra a natureza especial e temporária desse ofício. Aí ele vai tratar então os termos hebraico, navi, que significa profeta, e grego, apóstoles, designam um intérprete, uma pessoa que explica e proclama uma mensagem divina, um porta-voz da vontade de Deus. Designam pessoas que falam em nome de Deus ou sob sua influência, seja referente a fatos e deveres presentes, seja referente a eventos futuros. Então, são boca de Deus, como mencionei na introdução. Então, ele conclui dizendo assim, para os reformados, no sentido mais restrito do termo, o ofício profético foi temporário, encerrando-se com a conclusão do cânon da Escritura. Eles estavam para a igreja primitiva, assim como o Novo Testamento está para nós hoje. Desde então, portanto, para Calvino, o dom de profeta não é outra coisa senão o dom de entender as Escrituras e explicá-la com singular maestria. Portanto, hoje, o termo profeta só pode ser empregado no sentido geral, com relação aos ministros da palavra, os quais são porta-vozes de Deus, proclamando a vontade divina revelada nas Escrituras. Então, de modo geral, somos aqueles que proclamam as verdades de Deus como reveladas na Escritura. Então, o que eu falo não pode ser aqui a Bíblia, não. Eu falo baseado na Bíblia. É interessante, né? Os puritanos no passado, tem uma obra do William Perkins, né, que ele é chamada A Arte de Profetizar. Aí o camarada pode pensar assim, que é de outra igreja, a arte de profetizar.
Rapaz, vou aprender a profetizar agora. Está ensinando a arte, mas ele está falando sobre pregação. A arte de profetizar trata sobre como interpretar a Escritura e como pregar a Escritura. Então ele vai chamar, em certo sentido, aqueles que proclamam a palavra de profetas, no sentido que proclamam a palavra de Deus. Né? No período de Westminster, é interessante, os seminaristas eles pregavam, ou aqueles que estavam sendo preparados para o ministério. Só quem pregava eram os ministros ou aqueles que eram chamados de filhos de profetas. Interessante. Os seminaristas eram chamados de filhos de profeta. Quem era o profeta? Era o pastor, o ministro do evangelho. E o filho de profeta? Aquele que estava sendo preparado para o ofício ministerial da palavra. Então essa é a concepção geral da fé reformada. Mas o pastor Paulo Anglada também vai falar sobre os evangelistas. E ele vai dizer o seguinte: se o evangelista chegou a ser um ofício distinto, para o qual pessoas eram especificamente ordenadas, há discussão, embora assim pareça em Efésios 4:11. A função que eles exerciam parece ser a de auxiliares dos apóstolos. Eles eram comissionados pelos apóstolos para, com a autoridade destes, realizarem nas diversas igrejas funções que eram pertinentes ao ofício apostólico. Eles levavam a efeito o trabalho dos apóstolos. Os evangelistas não estavam, portanto, ligados a uma determinada igreja local. Eram, sim, ministros itinerantes, enviados pelos apóstolos para proclamar o evangelho, organizar, solidificar, doutrinar e orientar as igrejas locais sob a supervisão apostólica, conforme a necessidade da igreja e os dons destes auxiliares. Encerrando-se o ministério apostólico, encerrando-se a escrituração da palavra de Deus, encerrou-se também não somente o ofício profético, não somente o ofício apostólico, mas também o ofício ou dever, o papel do evangelista na igreja. Vai encontrar lá um diácono, né, Filipe, que ele é chamado também de evangelista em alguma ocasião. Daí você entender, poxa, mas ele batizou e diácono pode? Não, mas ele não era somente um diácono, ele era um evangelista. Ele tinha um papel particular também no que diz respeito à sua função na Igreja de Cristo naqueles dias. Bom, eu não vou me delongar demais nisto. Este James Bannerman trata mais coisas sobre isto. Eu vou deixar para quem quiser poder consultar um pouco mais realmente acerca disto, não vai me alongar demais. Mas o ponto é, Deus, ele fez com que, de fato, estes ofícios eles não permanecessem na igreja. Mas isso significa, alguém poderia perguntar, e agora, como é que a igreja de Cristo é abençoada? E a resposta seria, a igreja de Cristo é abençoada através dos ofícios comuns que Deus deu à igreja e faz permanecer na igreja de Cristo hoje. Como nós veremos mais à frente, no próximo domingo, o Novo Testamento nos mostra que os que são chamados de oficiais comuns são os que devem continuar o serviço da igreja. Timóteo, como um pastor, e outros servos do Senhor, são aqueles que são chamados a dar continuidade ao que fizeram os apóstolos no passado. Não no sentido de proclamar a vontade de Deus como se fosse, mas aqueles que vão ensinar baseados nisto e vão continuar então pastoreando o povo de Deus e ensinando a verdade de Deus. Mas o que acontece hoje, né? Lamentavelmente, hoje, não é de hoje, na verdade, algumas pessoas nós vemos tomando para si o título, eles são apóstolos e profetas. Já viu por aí? Igreja Apostólica Monte Sião do Fogo Estranho. Eu inventei esse nome agora. Aí embaixo tem assim, Ministério Apóstolo Semaías. Aí Apóstolo Brivaldo, eu conheci esse, lá em Recife. Extraordinário. Tem um bem conhecido, né? Apóstolo Valdomiro Santiago. Nunca vi mais mentiroso que esse homem. Basta olhar para a cara dele e você já fica espantado com a mentira. Basta olhar, não precisa nem falar, você, rapaz, esse bicho está falando mentira demais. E já está falando mentira pelo simples fato de dizer que de fato é um apóstolo. Por que razão, né? Nós poderíamos dizer que ele não é apóstolo. Tem um livro que eu recomendo do pastor Augusto Nicodemos, Apóstolos, a verdade bíblica sobre o apostolado. E ele vai dizer uma coisa lá que é interessante, uma vez, na época que eu estava arrumando treta na internet,
parei com isso. Treta seria discussão, viu na internet, arrumando confusão. Eu botei assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Depende de quem lê, o cara vai dizer assim, meu irmão, o cara quer matar os apóstolos, meu irmão. Não, o ponto não é esse. Apóstolo bom são os apóstolos que morreram. Paulo, João, Mateus, esses são os apóstolos que são bons. Eu não estou interessado nesses outros falsos apóstolos. E por que eles seriam então falsos apóstolos? Porque, meus irmãos, haviam critérios para isto. Um deles, ser chamado diretamente pelo Senhor para o ministério apostólico. Então, todos aqueles que estavam lá foram chamados. Você pode pensar, e Matias? Matias foi. O Senhor revelou uma forma de como eles entenderem qual a vontade do Senhor. Lançavam sortes. Naqueles dias isso estava em voga ainda. E então Matias foi eleito como apóstolo. Mas Matias não foi somente eleito ali pelo colégio apostólico e naquela ocasião e assumiu este ofício. Há um outro critério. Ser um testemunha ocular de Cristo. Ou seja, alguém que contemplou Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu sou um apóstolo chamado fora de tempo. Mas quem apareceu para Paulo no caminho de Damasco? Cristo. Quem chamou Paulo para o ministério apostólico? Cristo. E notem, viu, algum comentarista, eu acho que é William Perkins, tratando sobre esse texto, ele vai dizer assim, e foi o Cristo glorificado que chamou a Paulo. Não foi o Cristo humilhado na terra. É como se ele quisesse acentuar essa ideia, né? Então, o apóstolo foi chamado, ele é apóstolo. Ele viu a Cristo e foi chamado por ele. Agora a pergunta é, quantos desses homens aí foram chamados por Cristo? Eles vão dizer, eu fui chamado. É subjetivo, meu amigo. Você não viu isso. Você não sabe, mas ele diz, eu fui. Quem vai contrariar? Se o cara for discutir com ele, ele vai dizer, não mexa com o ungido do Senhor. Toque-me não venha discutir comigo não, que eu sou ungido. Aí eles vão criar uma barreira enorme que você não tem como discutir com esse camarada. Mas outra coisa é, mas espera aí, você viu a Cristo? A gente tem que pedir a identidade dele. Me dá a tua identidade aí, o cara nasceu em 1976. Rapaz, não tem mais de 2000 anos não, né? Não, não tem não. Não viu a Cristo. Como é que tu pode dizer que tu é apóstolo? Mentiroso. É mentiroso. Então, aqueles que dizem que são apóstolos hoje, a realidade é que eles não são apóstolos. Eles mentem, dizendo que está em vigor um ofício e um dom que não está em vigor mais hoje e fazem com propósitos maus. Qual o interesse? É estar comandando a igreja. Porque o apóstolo era um ofício superior a qualquer outro ofício ali, podemos dizer, no Novo Testamento. Ele poderia mandar, de fato. Não, eu sou apóstolo. Tu é o quê? Pastor, eu sou apóstolo. Então, eles têm uma autoridade, né? Eles querem isso para eles e isso é complicado demais. Se de fato estes dons estivessem em voga hoje, tudo aquilo que é dito por estes apóstolos, tudo aquilo que é proclamado, é escrito por eles. E profetas, né? Muitos dizem profetas. Não existe. E geralmente você vai falar com essas pessoas e você vai dizer assim, olha, eu sou profeta. O cara diz, é profeta, você é profeta, eu sou profeta. Aí o cara faz assim, eu tenho algo para dizer na tua vida. Vai acontecer isso. Então, rapaz, eu tenho uma mulher lá perto de casa que fazia isso. Ela nunca me parou para falar comigo, ainda bem. Mas ela faz isso com um bocado de gente. Ou outros que dizem que são profetas, eles vão chegar aqui no púlpito, tem 400 pessoas, ele vai dizer assim, você está passando por uma dificuldade, irmão, mas eu vou dizer para você, você vai ter vitória. Meu irmão, 400 pessoas. Será que não tem ninguém que está passando por dificuldade? Com certeza. E desses que estão sofrendo alguma dificuldade, muitos deles vão superar, de fato, isso. Aí, então, estes que superaram vão pensar assim, rapaz, está vendo tu? O profeta Rafael é profeta, viu? Mas o outro cara diz assim, meu irmão, mas eu não passei não, e aí? Aí entra a carta na manga, né? Vai puxar a carta da manga dele e vai dizer assim, ó, você sabe por que você não superou? Falta de fé. Você não teve fé. Meu amigo, o cara é extraordinário. Ele acerta na profetada e você é o que é falta de fé.
A Escritura vai nos ensinar que no Antigo Testamento, aqueles que profetizavam e aquilo que foi dito não se cumpria, eles eram mortos. Esses homens querem o título de profetas, mas não querem a consequência por uma profecia que é totalmente equivocada. Se isso estivesse em voga hoje, o que teria de homens sendo apedrejados que dizem que são profetas não estaria na conta. Trata-se de fato de um ofício que passou. O Senhor, de fato, nos revela a sua vontade através da sua palavra, lida ou proclamada por todos aqueles que são chamados por Cristo para isto. Mas, então, uma vez que isso cessou, a igreja está em desvantagem por isso? Meus irmãos, de forma nenhuma. Nós podemos dizer que nós estamos num período da igreja mais amadurecida. A revelação completa já nos foi dada. Deus é aquele que continua abençoando a igreja através dos ofícios ordinários e comuns. É o mesmo Cristo que pastoreia a igreja hoje. Aquele que pastoreava no passado, através daqueles homens, é o mesmo Cristo que pastoreia o seu povo hoje, através do ofício ordinário e comum no seio da igreja. Amém. Acho que a gente vai ficar por aqui, para que a gente possa tratar mais sobre essas questões de ofícios, mas tratando de modo mais particular acerca dos ofícios ordinários na Igreja de Cristo. Algum irmão tem alguma